E na mesma hora saiu. Versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Amém, igreja? Pode se sentar glorificando, adorando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui a palavra do Senhor, aleluia, vai nos relatar sobre um homem chamado Paulo e Silas, aleluia. Como todos bem sabem, aleluia, louvado seja Deus. Homem, louvado seja Deus, ungido para pregar a palavra, ungido para ser diferente, ungido para fazer a diferença, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas estavam passando em uma certa cidade, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele vai andando pregando a palavra, anunciando as boas novas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que este homem passava, aleluia, uma mulher, aleluia, uma jovem, ela começava a clamar. Sabe esses tal dois aí, esses dois que pregam a palavra, ele ia ser do Deus Altíssimo, aleluia, e fez por muito tempo isso, aleluia, só aqueles homens, aleluia. Mas Paulo e Silas era o homem, aleluia, que ele dava glória ao Senhor, que ele dava honra ao Senhor, que ele dava louvor ao Senhor, aleluia. Paulo e Silas, ele não queria glória para ele, por isso que quando aquela mulher estava exaltando, aleluia, a Paulo e a Silas, ela o repreendeu. Por quê? Porque a honra dele, a glória dele, a majestade dele, o louvor é para ele, a glória é para ele, o louvor, tudo é para ele, aleluia. E aquele espírito de, aleluia, aquele espírito teve que sair, aleluia. Por quê? Porque na palavra de boca e Silas tinha autoridade, aleluia. Porque Paulo e Silas, ele fazia o que era reto diante do Senhor, ele renunciava ao pecado. Porque Paulo e Silas, ele não ficava com contenda. Porque Paulo e Silas, ele não ficava de Deus em Deus, falando de vida alheia. Porque Paulo e Silas, ele ia de encontro à oração, ele ia de encontro à presença do Senhor. Porque Paulo e Silas, aleluia, ele fazia tudo que era reto diante do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que as pessoas, aleluia, agora eu vou apresentar o Paulo e Silas. Por quê? Porque Paulo e Silas, eles pregavam a palavra. Porque Paulo e Silas, aleluia, louvado seja Deus, ele não tinha medo, aleluia, de pregar a palavra. Doa quem doer, ele falava a verdade, aleluia. Podia ficar com cara feia, aleluia, mas ele estava clamando. Podia, aleluia, até falar mal, mas ele não se importava. Por quê? Porque quem te chamou foi o leão, aleluia, aquele que está sentado diante do trono de Deus, aleluia, que intercede pela nossa vida. Ele te chamou foi para fazer a diferença, aleluia, em meio à multidão, aleluia, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem agora, ele é levado a cativo. Por quê? Aleluia. Porque pela palavra nós temos que padecer, aleluia. Porque pela palavra nós temos que padecer injustiça, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Paulo e Silas, ele vai à prisão, aleluia. Mas o que eu acho interessante, meus queridos irmãos, e é que a prisão não pode parar a adoração de Paulo e Silas, mesmo machucado.
seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas está lá, todo machucado. A Bíblia vai nos dizer que Paulo e Silas está amarrado, pés e mão, aleluia. Mas o coração de adorador ainda continuou, aleluia.